Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Hoje iniciamos a nossa primeira aula do terceiro trimestre de 2020 e o tema da nossa lição é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E a primeira lição tem como tema Daniel ora por um despertamento. E para você que já acompanha os comentários da Escola Bíblica Dominical que postamos aqui nesse canal, já deve saber que as lições geralmente são temáticas ou bíblicas. E para você que não sabe, rapidamente falarei o que é uma lição temática ou bíblica. Bem, ela pode ser temática quando estudamos um assunto na Bíblia inteira. Por exemplo, a doutrina da salvação. Na doutrina da salvação, nós vamos examinar o máximo possível do conteúdo literário que os sagrados escritores bíblicos produziram. Quando uma lição é bíblica, você tem, no caso, o estudo de apenas um livro da Bíblia. Mas nesse caso, nesse trimestre, temos algo novo, porque essa lição não é nem temática e nem bíblica. Temos aqui, na verdade, um estudo de caso. E o que é um estudo de caso? É um estudo de um determinado tema, mas dentro de um período. Portanto, uma lição híbrida ou composta, porque ela é tanto temática como bíblica. O período do nosso estudo de caso é o tempo da formação da chamada comunidade do Segundo Templo, que é o período em que se forma a nação de Israel, depois do cativeiro babilônico, até o segundo governo de Neemias. Nesse período em que eles retornam do exílio, eles reconstroem o templo e reconstroem a cidade de Jerusalém. E as informações dessa história bíblica estão nos livros de Daniel, Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Estes livros estão dentro desse período e o tema central desse estudo será o tema do avivamento espiritual, que foi o combustível para alimentar o sentimento de reconstrução da nação pós-cativeiro. Essa reconstrução de Jerusalém tem uma importância muito grande. Ela tem uma importância muito grande na cronologia da soteriologia e escatologia bíblica. Isso porque é a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém que começa a correr o prazo das 70 semanas que Daniel recebeu da revelação de Deus enviada pelo anjo Gabriel. Uma vez que Daniel está com posse das informações das profecias de Jeremias, ele percebe que o cativeiro estava chegando ao fim. Então ele passa a orar pela redenção do seu povo. E porque Daniel achava que assim que acabasse o cativeiro babilônico, Israel seria salvo, ele vai descobrir que está equivocado. Porque o cativeiro é o castigo máximo que existia na lei de Moisés. Então ele achava que logo depois do cativeiro a restauração completa ocorreria e o Messias surgiria. Mas o anjo Gabriel traz a informação de que não seria bem assim. O cativeiro, na verdade, termina depois de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. Mas a redenção de Israel não seria depois de 70 anos, mas de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. E a contagem dessa cronologia se daria a partir da ordem para a reedificação da cidade de Jerusalém, como podemos ver em Daniel capítulo 9, verso 24 e 25. Assim está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende,
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, ao príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, como podemos ver aqui, a reconstrução da cidade tem um objetivo espiritual mais profundo. Portanto, tendo em vista essas informações, dá para entendermos por que os livros de Esdras e Neemias relataram tanta oposição dos vizinhos na reconstrução da cidade. Esta reconstrução vai culminar com o plano da salvação, porque no final dos 490 anos vai ser marcada com a entrada triunfal de Jesus na cidade santa, montado em um jumentinho, como está em Marcos 11 e Mateus 21. Essa lição foi escrita pelo nosso último missionário escandinavo, que fundou a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, junto com Daniel Berg e Gunnar Wingre. Como foi o saudoso pastor Eurico Beckert, um homem estudioso e dedicado. Nessa lição, podemos dividir ela em 4 blocos. O primeiro bloco tem o conteúdo sobre o avivamento espiritual e é formado pelas lições 1 e 2. No segundo bloco, estudaremos os conteúdos da reconstrução do templo e do governo de Zorobabel e o sacerdócio de Josué. Correspondem às lições 3, 4 e 5. No terceiro bloco, temos as lições 6 e 8 e 9. Iremos estudar sobre a reconstrução de Jerusalém, porque primeiro eles reconstroem o templo e só depois de 70 anos eles reconstroem a cidade, os muros da cidade. E no governo de Neemias. Inclusive, Neemias teve 2 mandatos como governador. No primeiro mandato foram 12 anos, e nesse primeiro mandato ele reconstrói as muralhas da cidade em 56 dias. Depois nós temos aí o governo, o segundo governo dele de mais 12 anos. Depois ele volta para a Pérsia e depois ele volta a governar mais um período da Bíblia, que a Bíblia não registra. Mas no bloco 4, que é o último bloco, vamos estudar o trabalho conjunto de Esdras e Neemias, depois da reconstrução da cidade. Essa lição trata da oração que o profeta Daniel fez por um despertamento e um avivamento desse período, que começa justamente quando ele vai orar. E para entendermos melhor esse sentimento do profeta Daniel, orando pela volta e pela restauração do povo, é importante voltarmos um pouco no tempo, porque quando Israel saiu do Egito e chegou à terra prometida, hoje conhecida como Palestina, eles fizeram um juramento diante de Deus. E foi em uma reunião solene no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Como eram 12 tribos, eles se dividiram em grupos de 6 no caso, 2 grupos de 6. 6 tribos ficaram no Monte Gerizim e outras 6 no Monte Ebal. E lá eles proclamaram as bênçãos e as maldições. E o juramento que eles fizeram era o seguinte: se eles fossem fiéis, teriam as bênçãos. Se fossem desobedientes, teriam as maldições. Essas bênçãos e maldições estão no capítulo 28 do livro de Deuteronômio e no capítulo 26 do livro de Levíticos. E nas maldições, o máximo de castigo pela desobediência era a perca da terra prometida, o que de fato acabou ocorrendo. E mesmo antes de Deus aplicar esse castigo, ele enviou o profeta Jeremias, que por 40 anos alertou o povo do perigo. Por fim, o profeta alerta eles que eles seriam levados para o cativeiro babilônico e ficariam lá por 70 anos. Veja Jeremias capítulo 25, verso 11. Assim está escrito: e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e esta nação servirá ao rei de Babilônia 70 anos. Ainda em Jeremias 29, verso 10, assim está escrito: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, os visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer vós de volta a este lugar. Então veja aí o contexto
em que Daniel está orando, e ele tem o texto profético de Jeremias que fala da volta. E Daniel, ainda criança, alcançou esse avivamento, um avivamento promovido pelo rei Josias, e Daniel foi educado nas Escrituras. E as Escrituras promoveu em Daniel um caráter formado de um servo de Deus. Ele chegou em Babilônia por volta de 14 a 15 anos de idade e viveu até a sua morte no Império Babilônico sem perder a sua fé em Deus. No cativeiro, os anos se passaram e ele, com seus 80 a 85 anos, não se esqueceu das promessas de Deus sobre o retorno de seu povo. Então ele começa uma campanha de oração e, sem saber, ele iria provocar um grande avivamento nacional na vida espiritual do seu povo. Esse avivamento nos revelaria a contagem dos anos do plano de salvação na pessoa do Messias, bem como os acontecimentos finais da história da humanidade. Que interessante. Então vamos citar o texto de Daniel, onde nos fala da sua oração. Vejamos Daniel 9, 2 e 3. Assim está escrito: no princípio, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, a Deus, para buscar em oração, jejum e sacos de cinzas. Essa oração de Daniel nos mostra que ele confiava no cumprimento das profecias. Perceba a expressão, entendi pelos livros. Que livros eram esses? Eram as Escrituras. Estes livros foram levados pelos exilados durante a deportação e, além disso, os copistas continuaram a transcrever as Escrituras a fim de que elas não se perdessem. Daniel, na época, além de conhecer a palavra de Deus, ele tinha uma posição de alto escalão em Babilônia e, portanto, ele tinha acesso aos pergaminhos. Uma vez lendo estes textos, ele passou a orar para que as profecias das Escrituras se cumprissem. Então, aprendemos aqui uma lição, que um verdadeiro avivamento tem as Escrituras e a oração como suas principais evidências. Porque quem estuda a palavra de Deus é estimulado por ela a ter uma vida de oração. Uma outra coisa interessante é que mesmo Daniel, tendo um cargo alto no reino, ele não foi falar com o rei sobre o assunto da reconstrução. Ele não se vale de sua posição para forçar um cumprimento da profecia, mas ele vai orar a Deus. Porque o que faz as promessas de Deus se cumprirem é a obediência e não a influência. Poderíamos citar o exemplo da rainha Esté, que mesmo sendo a esposa do rei, não foi falar com ele sem antes primeiro orar e jejuar a Deus. O mesmo vale para Neemias, que depois, posteriormente, sendo o copeiro do rei, tendo dele boa amizade, não relatou nada sem antes ter ido orar a Deus. Portanto, meu querido, para de forçar a barra achando que você pode começar aquilo que só Deus pode terminar. Primeiro, fale com Deus. Mas o fato é que a oração de Daniel não era por uma questão material e nem por uma questão política do reino, mas o que ele buscava de Deus era a restauração e a redenção do seu povo. Ele queria a comunhão de seu povo com Deus. Isso é que ele desejava, a renovação da fé do povo, ter a vida espiritual renovada, abandonando as práticas do pecado. Inclusive, esse processo do cativeiro tirou de fato por completo a prática da poligamia e da idolatria que eles praticavam. Veja que no texto ele diz que ele fez jejum. Isso nos mostra que quando oramos por coisas urgentes, devemos reforçar com jejuns. Mas uma coisa ele disse mais, ele disse que se vestiu de sacos de cinza. Essa era uma prática de humilhação na época. Hoje não há mais essa necessidade
de se vestir de sacos de cinza e ficar em cima da cinza. Algumas igrejas realizam esses cultos com ministros, pastores vestidos de saco de cinza. Isso é apenas uma prática litúrgica mística que nada influencia. A humilhação deve ser interior e não exterior. Uma outra coisa interessante é que Daniel não dependeu de um movimento ou de uma cobrança de terceiros para começar a oração, por um avivamento que traria sobre o seu povo. E aqui fica a dica: você não pode esperar renovo ou avivamento que vai chegar a partir da oração dos outros, a partir de uma postura alheia. Faça você mesmo a sua oração. Incendeie primeiro o seu coração e depois queime o coração do próximo com a palavra e com a oração. Quanto à estrutura da oração de Daniel, ele ora primeiro na condição de pecador. Ele confessa as suas culpas, né? E diga-se de passagem, Daniel era um dos homens mais íntegros da Bíblia. Mas ele confessa seus pecados e confessa os pecados do povo. Veja Daniel capítulo 9, versículo 5. Assim está escrito: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui nesse verso, você pode perceber que ele assumiu a culpa e confessa os pecados. Meu irmão, se você se diz um crente fervoroso e vive escondendo uma vida de pecado que nunca confessa, eu sinto lhe dizer, você não está avivado, você está escravizado. Nessa oração, Daniel também reconhece a justiça de Deus e pede o perdão. Veja o capítulo 9 e o versículo 8 do livro de Daniel. Assim está escrito: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rostos, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Agora ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ti. Veja que Daniel está tendo uma conversa muito séria com Deus. Mas a postura do profeta é sempre de dependência, de humildade, e não com arrogância ou autoritarismo. Porque hoje em dia existem nas igrejas um tal de desafio com Deus que induz os crentes a acharem que pode enquadrar Deus. Porque você realiza uma campanha de 21 dias de oração e jejum, ou porque pagou o preço, acha que Deus tem a obrigação de cumprir alguma coisa que ele falou a seu respeito, ou alguma coisa que você anda pedindo. O nome disso chama-se insolência. E o último que fez isso foi Nadab e Abiú, os filhos de Arão, e eles morreram queimados. O fato é que Daniel relata em seu livro que enquanto ele está orando, o anjo Gabriel chega com a resposta. Veja em Daniel 9, 21, assim está escrito: estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Perceba que, o anjo toca ele na hora do sacrifício da tarde. Que hora é essa? A hora do sacrifício da tarde era a hora que os sacerdotes, antigamente, ofereciam o sacrifício contínuo pelo pecado da humanidade. Era chamado de sacrifício contínuo. Veja em Êxodo 29, 38, 9. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e um outro cordeiro oferecerás pela tarde. Portanto, é nessa hora sugestiva e proposital que o anjo toca em Daniel e revela a ele as palavras. Daniel não era sacerdote. Ele não podia oferecer sacrifício de um cordeiro pela tarde. Também não havia mais templos construídos. O templo de Salomão havia sido destruído há 70 anos. Então Daniel oferece na hora do sacrifício da tarde a oração de um coração aquebrantado e contrito no altar de Deus.
Eu quero encerrar esse texto, essa lição, citando o Salmo 51, verso 17. Assim está escrito: os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado. A um coração aquebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que Deus te abençoe muito e até a próxima aula.